Fala galera, bom, trazendo aqui para vocês mais um vídeo aí sobre inteligência artificial, mais um programinha aí que eu fiz pro meu trabalho de inteligência artificial da faculdade, engenharia da computação, e a gente está trabalhando agora com busca local. No caso, esse é um software que resolve o problema das 8 rainhas, um problema muito famoso em algoritmos de buscas, e é o que? Eu tenho um tabuleiro N por N e eu vou ter N rainhas. Essas rainhas, elas vão respeitar a regra do xadrez, ou seja, elas podem atacar na diagonal e na linha que elas estão, né? Na linha e na coluna que elas estão. Eu tenho que posicionar elas de maneira que nenhuma ataque a outra, né? Elas não podem se atacar, ou seja, eu tenho que fazer uma disposição de rainhas ali nesse tabuleiro em que elas não entrem em conflito uma com a outra. E esse é um problema de busca local, em que a gente vai ter o máximo local e o máximo global, né? O máximo global é a melhor organização possível desse tabuleiro e o máximo local é na onde o algoritmo consegue chegar, naquele ponto máximo que o algoritmo que a gente está usando consegue chegar. Basicamente o software é esse, eu tenho que a explicação dele aqui embaixo, né? E eu vou simular aqui, por exemplo, aqui você coloca o número o N por N, né? O número do tamanho do tabuleiro e o número de simulações. O professor pediu 100 simulações e o tabuleiro 8 por 8. Eu vou só mostrar 4 por 4 aqui para mostrar como funciona o software, né? 4 por 4. Basicamente são 3 algoritmos de buscas que a gente vai fazer. Todos são o mesmo, né? É o Hill Climb. Porém, ele tem sua derivação da primeira escolha, da escolha randômica e ele normalmente, né? A primeira escolha, basicamente, ele pega o que tem melhor solução naquela primeira escolha, né? O primeiro que aparecer com a melhor solução, eu vou escolher. O randômico, ele pega aleatoriamente, mesmo não sendo uma boa escolha ou não. E o Hill Climb normal é o normal, né? A gente pode visualizar os passos aqui, ó. Se eu colocar para visualizar os passos, eu tenho os cálculos de média. No caso, eu estou usando aqui o custo para quantificar, né? A chance, se teve sucesso ou não, e o número de tentativas que ele fez. Então, basicamente, aqui aparece a lista com as 100 simulações, falando se teve sucesso ou não, o custo da simulação e o número de tentativas. Eu posso visualizar o passo a passo de cada uma delas ou o resultado final. Basta eu selecionar ela e colocar aqui resultado final, eu vejo o resultado final. No caso, essa aqui foi falso, ó. E o passo a passo, ele mostra para mim o passo a passo que fez nesse algoritmo aí de busca. Vai mostrar aqui o passo a passo rapidinho para nós. E basicamente é isso. Então, eu consigo ver aqui para os 3 algoritmos, né? Então, por exemplo, esse aqui teve sucesso, ó. Vamos ver o resultado final. O resultado final é esse, ó. Nenhuma rainha se ataca. E vamos ver o passo a passo para chegar aqui, ó. Utilizando aí o algoritmo de random, né? Randômico. Ele faz esse passo a passo randômico para chegar aí. E ele calcula a média aqui para nós. Eu posso plotar um gráfico, né? E aí eu posso ver aqui no gráfico o custo, as tentativas e a porcentagem que chegou ao sucesso. Sucesso é o máximo global para nós, é o melhor resultado possível de todos. Então a gente tem o Hill normal aqui, o Hill de primeira escolha e o Hill randômico, né? A subida de encosta randômica de primeira escolha e o normal. Plotado no gráfico. E a gente tem a tabela aqui também, com as mesmas informações, porém plotado de forma tabelar, né? É uma tabela. Eu vou colocar aqui os valores que o professor pede, que no caso é 8. Tá louco, se eu colocar 85 o PC explode, porque é uma função logarítmica, né? É um log exponencial, isso aí vai ao infinito. Então se eu passar de 8 aqui e colocar 16, por exemplo, vai ficar 3 horas processando isso aqui. No caso, vou colocar 8 e mandar executar, demora um pouquinho, mas executa. Plotando aqui os resultados de 8 por 8, nós temos esse, né? Média de tentativas 14 pro primeira escolha, né? E 14% conseguiram chegar ao resultado melhor possível. No Hill normal, 0% chegou ao resultado melhor possível. E no randômico, 17% chegou ao melhor resultado possível. E plotando o gráfico, a gente vai ver as mesmas informações, só que na forma gráfica, né? Como que a gente vê o passo a passo agora? Eu escolho qual algoritmo que eu quero ver o passo a passo, por exemplo, First Choice. Então, ver o passo a passo do First Choice, visualizar passo a passo. Aqui, ó, eu vejo que 17% chegou ao máximo global, ou seja, chegou ao resultado que nós queríamos. Aí a gente escolhe a simulação aqui que eu quero ver, né? Por exemplo, essa simulação teve sucesso. O custo é 276 e foi 5 tentativas. O resultado final é esse, ou seja, nenhuma rainha se ataca. E o passo a passo para isso é esse aqui, ó.
Ele vai fazer o passo a passo aí para nós no first choice, né? Ou seja, o primeiro, ele vai de cima para baixo. O primeiro que tiver o melhor resultado do que o anterior, ele já escolhe. Por isso que ele passa aí, ó, de uma maneira meio aleatória, né? Rápido. E ele vai mostrando aí para nós, né? Até chegar ao ponto de não ter nenhum conflito. O passo a passo que o algoritmo fez para chegar nesse ponto. Aí é mais uma coisa visual para a gente conseguir compreender como que funciona a lógica aí que eu programei por trás disso aí. No caso, ó, chegou ao máximo aqui nosso, né? Enfim, a gente tem aqui, por exemplo, outros tipos de algoritmos, né? Eu vou colocar aqui outro, por exemplo, o Handle Speed aqui, né? Por exemplo, vamos escolher aqui esse aqui, por exemplo, 34. E mostrar o resultado final. Resultado final aqui com 5 conflitos. E o passo a passo, ele mostra aí o passo a passo até chegar aí no resultado final que a gente teve aquele lá. 5 conflitos aí, ó. O resultado final igual o outro, só aqui com passo a passo, né? No caso, todos esses algoritmos que estão em falso, eles chegaram nos máximos locais, porém não nos máximos globais. E o Step Hill Climber, o normal, né? O Step Hill Climber, o normal, a gente pode ver aqui, por exemplo, esse aqui teve sucesso. Vamos ver o que teve sucesso. Esse foi o resultado final do sucesso e o passo a passo para o sucesso foi esse, ó, do Hill Climber. Olha lá, ele vai fazer o passo a passo aí para nós. Vai mostrar o passo a passo aí para chegar no sucesso. Naquele mesmo lá que teve no outro, né? Ele vai processando aqui o passo a passo, né? E é até legal ver visualmente aqui como que funciona com o algoritmo aí que eu programei. Ele vai chegar uns 270 passos por aí, eu acho. Mais ou menos até chegar no resultado final lá que nós tivemos. Deixa eu até... Vou fechar aqui já, tanto faz. Chegando no final já, né? Acho que é a última passagem. Aí, ó. 0 conflitos, 5 tentativas, chegou ao resultado final. Eu percebi até um errinho aqui agora, ó. Olha que interessante, gerar tabela. Eu mudei o nome, ó. O Hill Climber teve 14% de máximo global. E o Handle Choice que teve 0. Eu mudei aqui, ó, na hora de programar. Tem um errinho ali de programação. Enfim, o software é esse. Mostrando no código é basicamente isso, ó. Vou até arrumar o errinho aqui, ó. O errinho tá na memória. Tá na hora de plotar o gráfico aqui, ó. Eu inverti. No caso 0, eu inverti, né? O Hill Climber é o 0 e o F first é aqui, né? Não, o F first é aqui e o R é aqui, ó. Agora sim, agora arrumei o errinho que eu coloquei aí. Basicamente é o seguinte, ó. Nós temos a interface, isso aqui controla toda a interface. Aí a gente tem a memória, que toda a memória é armazenada nessa classe de memória. Não vou explicar aqui porque eu não quero que o vídeo fique longo. Nós temos a classe que plota os gráficos e as tabelas, ele é genérica, ou seja, eu posso plotar para qualquer arquivo aqui, só basta eu trocar as informações que eu passo nos parâmetros. Nós temos a Queen, que é a classe que cria o ambiente e que executa a simulação. Nós temos os Search, que é a classe que controla os algoritmos de busca, então a gente tem o First Choice, o Hill Climber normal e o Handle. E a gente tem aqui o Plot, que faz as animações, né? Eu vou fazer a animação aqui, plotar a animação aqui, usando o Matplot, e eu vou plotar a animação estática, que é o resultado final aqui nesse de baixo. É basicamente isso, não vou alongar mais do que isso, né? O algoritmo foi esse. Espero que tenham gostado desse software de inteligência artificial e daqui a pouco eu venho com outros. É nóis, valeu!